Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. E hoje eu vim falar com vocês sobre a aula online, o EAD. Primeiramente, eu queria falar que eu não fiz roteiro, eu só vou conversar aqui, reclamar, dar dicas e falar como está sendo, né, a minha experiência. Bom, não é segredo pra ninguém, mas eu tô no 6º período de Engenharia Biomédica. Desde que começou a pandemia, né, quando acabaram as aulas presenciais, lá em março, eu tive o total de 2 semanas sem aula e já começou tendo todo o ensino remoto. Bom, eu acho que ninguém sabia como agir numa situação dessa. Foi um período de difícil adaptação. Eu vim para casa dos meus pais e aí a gente já vê a primeira dificuldade. Aqui eu não tenho um local de estudo. Diferente lá de onde eu moro, na cidade que eu estudo, eu não tenho um lugar com mesa, luminária, que eu possa estudar da mesma forma que eu estudaria se eu estivesse lá na minha casa. Então, uma das coisas que eu mais pequei no primeiro semestre, eu falo isso, eu tive aula em cima da minha cama. Não era o ideal, mas porque, querendo ou não, aqui eu tenho meu irmão morando aqui, minha mãe, o meu pai. Então, assim, tinha muito barulho e eu achei melhor que eu vim aqui pra cima, onde era mais silêncio, prestar mais atenção. E uma das principais mudanças que eu fiz a partir do 2º semestre, e que às vezes é bom, às vezes ruim, mas pra mim eu senti uma diferença muito grande, que eu falei, eu vou sentar numa cadeira, numa mesa, e eu vou ouvir a aula online, e eu vou anotar, eu vou pegar o caderno. Tanto que eu tô usando os cadernos do semestre passado, porque eu não anotei nada, né, depois de março. Tava tudo online lá, eu fiz tudo online, então eu não tinha nada escrito, e isso não é que eu não aprendi, tá? Eu devo admitir que eu não estudei tanto, porque quando a gente tá em aula presencial e tal, a gente tem a aula e eu fazia resumo, eu escrevia. Se eu tivesse dúvida em algum exercício, eu só abria ali meu caderno, eu tinha uma resolução parecida, que o professor faz exemplo e por aí vai. Eu não tinha isso e a minha faculdade, ela entendeu, né, que todo mundo não sabia como agir, os professores, os alunos, nem eles mesmos da diretoria, sabiam como agir, então era da seguinte forma. Os professores liberavam a prova 2 dias antes do dia marcado no calendário de prova. Então, como que eu, meus amigos, todo mundo fazia? Enquanto fazia a prova, estudava. Então, era como se fosse uma lista de exercício mesmo. E agora, esse semestre, tá tudo diferente, né? Porque, pelo menos pra mim, todas as provas vão ser síncronas e, inclusive, eu devo admitir que eu estou com medo, ansioso, porque eu não sei como que eu vou estudar ainda. Claro que eu tô estudando enquanto não tá chegando as provas, né? Que, se eu não me engano, tá tendo prova daqui a 2 semanas ou algo do tipo. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Que eu tô na minha casa, então é diferente do que estar na faculdade. Bom, e lá no começo, quando eu vim para minha cidade, eu me senti muito perdido em como me organizar, como saber o que eu tenho que fazer, porque como era o começo, ninguém estava totalmente preparado para isso, eu comecei a usar o Trello. Eu imagino que todo mundo deve conhecer o Trello, é uma ferramenta bem conhecida por aí, mas fica aqui a indicação, é Trello, se eu não me engano. Bom, e nele você consegue criar cards, criar suas tarefas lá, como que você vai fazer isso e organizar. Então, por exemplo, eu fiz como se fosse uma pasta para iniciação científica, uma pasta para monitoria, uma pasta para cada matéria, e eu colocava lá se eu já tinha assistido a aula da matéria, se eu já tinha feito exercício, o que eu tinha que fazer, o que eu deixei de fazer, e eu tinha tudo lá para poder me organizar e saber como que tava, né, ter as datas de provas e tudo. Esse semestre eu já migrei para outra plataforma que eu achei bem mais interessante, chama Habitica, Habitica, que ela segue no mesmo padrão, só que eu achei ela mais interessante por eu conseguir colocar coisas além da faculdade, né? Então nele eu coloco essas tarefas, né? Que nem as aulas que eu tenho, eu consigo colocar hábitos também, então fazer exercício físico, comer uma fruta, além de ser totalmente gamificado. Bom, isso não é muito interessante para mim, mas muitas pessoas precisam de um incentivo ou gostam de ter um incentivo desse jeito. Então aqui você tem níveis, você pode escolher o tipo de jogador que você pode, tem vida, tem tudo isso.
E aqui é dividido em hábitos, diários, afazeres, recompensas. Então os hábitos é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, o meu aqui, comer fruta, fazer exercício físico, dormir 7 horas, tomar um café da manhã saudável. Tem algumas coisas que eles sugerem que eu vou colocando aqui. E aqui o diário eu consigo colocar por semana. Então, por exemplo, na quinta que sai os podcasts, tem tudo aqui do podcast que eu tenho que fazer. Tem o atendimento que eu dou, tem as aulas. Eu lembro até de verificar o meu e-mail, gente. Tudo que eu faço no dia tá aqui. E tem os afazeres, que são atividades únicas. Então, aqui eu tenho, um trabalho de certa matéria, que eu tenho um trabalho para 4 dias. Eu tenho que escrever parte do artigo em tanto tempo. A próxima prova que eu tenho que é 13 dias. Então, tipo assim, eu coloco tudo aqui nos afazeres e eu consigo me organizar dessa forma por aqui. Bom, existem várias plataformas desse estilo, que eu falei do Trello e do Abitica. Nenhuma das duas me supriu totalmente, sabe? As duas, se você pagar, você tem mais opções de coisas para fazer. O Trello eu consegui colocar arquivos nos cards. Aqui no Abitica eu não consigo, mas acaba que não é muito necessário se você já tem as suas pastas organizadas no próprio computador, o que eu me forcei a fazer, né, porque são muitos arquivos, muita coisa, como é tudo online, né, então tem que guardar tudo no notebook. Coloquei por período, coloquei por matéria e por laboratório e por aí vai. Outra plataforma que me ajudou durante toda essa situação foi o Discord. O Discord provavelmente vocês conhecem, né? Eu já tinha utilizado, mas não com tudo que ele pode fazer. Eu tinha só utilizado para jogos, principalmente. E também a gente criou todo o BioChallenge ou BioChallenge no Discord e a plataforma agregou muito para mim. Aqui, por exemplo, eu tenho um grupo de estudo aqui. A gente tem, claro, como eu falei, ele é bem mais completo, então a gente consegue colocar canais de voz e canais de texto. Então a gente tem para as matérias, a gente tem um canal de voz de lounge, que é pra gente conversar à toa, tem grupo de estudo, grupo de prova, tem um lugar com as datas de prova. Então é só você juntar um grupo de amigos aí, criar um canal. Eles mesmos já têm um servidor de exemplo de grupo de estudo. Então, assim, se você não quiser muito mexer e já quiser pronto, tá ali, sabe? É assim que eu tô me virando durante a aula online, o EAD. E, gente, a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que o que a gente mais tem que perceber, o que a gente tem que ter na mente é compreensão. Tanto com os professores, com os alunos. Eu acho que os meus professores estão tendo compreensão com a gente em alguns momentos, como aumentar prazo de entrega. Ninguém está numa situação normal ainda. Não tem como voltar tudo normal ainda. E eu falo isso aos professores, mas a gente mesmo, aluno, tem que saber que a gente tem que compreender o professor. Se ele teve que virar youtuber de um dia para o outro, e agora que eles estão aprendendo, estão fazendo curso para entender como que é a melhor forma de dar essa aula. A grande diferença que eu tive do primeiro para o segundo semestre desse ano os professores, eles estão fazendo mais quizzes durante a aula, assim, curtinhos. Eles comentam a resposta com a gente, pra gente trazer alguns vídeos, porque ligar a câmera e falar, só ficar falando, não dá certo. Enquanto na faculdade a gente tinha 3 coisas que te distraíam, em casa a gente tem 20. A gente tem a TV, a gente tem o nosso cachorro, a gente tem o celular, a gente tem... Vou dar um exemplo de que já aconteceu comigo aqui. Eu tava na aula normal, chegou o correio. Só eu aqui em casa, eu tive que ir lá abrir a porta, pegar a encomenda, e nisso eu tava tendo aula. Eu perdi a explicação. São situações que acontecem e não tem o que eu fazer, não tem o que o professor fazer. O que a gente tem que fazer é compreender, é compreensão, gente. Bom, gente, foram essas as formas que eu consegui de me organizar e de aproveitar melhor as nossas aulas online. A gente sabe que a gente não tá numa situação ideal. Se vocês tiverem alguma outra dica que vocês usam, que vocês acham que realmente ajudou vocês, me conta lá no Instagram, o @visãobiomédica, e vão compartilhar nossas experiências pra gente conseguir sair com esse semestre aí com melhor aproveitamento